pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é um vídeo um pouco diferente, não é vídeo de concurso público, mas hoje eu vou falar um pouco sobre potenciação e exponenciação. É claro, esse conteúdo cai em concurso público, mas o meu foco vai ser trazer exercícios, um foco maior para os vestibulares. E o Enem, principalmente. A gente sabe que estamos nesse momento de quarentena, estamos em casa, e muita gente não tem muito acesso, talvez, à escola. E talvez faça cursinho, esse cursinho provavelmente foi cancelado, ou esse cursinho teve uma pausa, teve um pequeno recesso, mas a educação nunca pode parar, né? Vamos continuar estudando. É por isso que eu estou trazendo para vocês um conteúdo aqui sobre exponenciação ou potenciação. Pode ser chamado dos dois modos. Mas o que é isso? A princípio, a potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Então, a gente tem um A elevado a N. O A é a nossa base. Esse N é sempre o nosso expoente. Esse A se multiplica por ele mesmo N vezes. Ou seja, a gente tem N fatores de A, sendo que o A ele tem que ser diferente que zero. Porque se o A for zero, zero vezes ele mesmo vai ser sempre zero. Então zero pode estar elevado a N, que é um determinado número, denominado N, que ele vai sempre resultar em zero. Então vou te dar um exemplo. 2 elevado a 3. Bom, 2 é a nossa base, o 3 é o nosso expoente. A gente quer encontrar a nossa potência. E potência vai ser o nosso resultado. E qual que é a potência de 2 elevado a 3? Bom, a gente tem uma base elevado a N vezes. Essa base se multiplica por ela mesma N vezes. Ou seja, se é 2 elevado a 3, logo teremos 2 vezes 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 2 vai ser 8. Então 8 é a nossa potência. Outro exemplo, 5 elevado ao quadrado. Bom, se ele está elevado ao quadrado, esse 5 vai se multiplicar por ele mesmo 2 vezes, porque ele está ao quadrado. Vamos agora para a propriedade prática. Pessoal, eu vou conversar com vocês olhando aqui para a folha, tá? Que eu tenho um manualzinho. E, bom, vocês vão acompanhar o vídeo aqui do lado. Beleza? Bom, a gente tem o primeiro exemplo, que é um número elevado a zero. Vale citar que todo número elevado a zero vai ser sempre 1. Antes eu comentei sobre o zero, né? Mas antes foi sobre zero sendo a base. O zero sendo a base vai ser sempre zero. Mas se a elevação for a zero, o resultado vai ser sempre o número 1. Eu sempre falo número 1 porque às vezes você pode ter um x elevado a zero. E se você tiver um x elevado a zero, o resultado vai ser 1. Às vezes eu falo o resultado vai ser 1, o aluno pode entender que o resultado vai ser 1x, né? Então o resultado vai ser o número 1. Outra propriedade. Todo número, toda letra na matemática, ele está elevado a 1. Nunca fica escrito, mas você pode ter um 10, por exemplo, ele está elevado a 1. Você pode ter um x, ele está elevado a 1. E tudo que é elevado a 1 é ele mesmo. Bom, pessoal, e quando a base for negativa? Lembrando que esse negativo ele pertence à base. Lembra do que eu estou falando agora? Ele pertence à base. E se não pertencer? É um caso à parte que eu vou comentar no final do vídeo. Tá? Que é uma coisa que muita gente confunde. Então eu vou deixar para o final para eu comentar certinho a respeito disso. Bom, se a base ela for negativa, o que você vai olhar? Se o resultado vai ser negativo ou positivo. Para você saber disso, basta que você olhe o conceito de paridade. Então é o seguinte, você sempre vai olhar o expoente, e se esse expoente ele é par, significa que o resultado vai ser sempre positivo. Sempre que o expoente for par e a base negativa, o resultado vai ser sempre positivo. Sempre que o expoente for ímpar e a base for negativa, o resultado vai ser negativo. Tá? Isso vale para números positivos. Bom, para bases positivas, o expoente pode ser par ou ímpar, que o resultado vai ser sempre positivo de qualquer forma. E a única possibilidade de você ter resultado negativo é realmente se você tiver uma base negativa elevada a um expoente ímpar. Então fica atento com isso. E quando eu tiver um expoente negativo? Bom, eu tenho a base negativa, agora eu já sei. E se eu tiver um expoente negativo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que inverter a base. Exatamente. Se eu tiver, por exemplo, um 3 elevado a menos 2, esse 3 elevado a menos 2 significa que é 1 sobre 3 ao quadrado. Você vai inverter a base dele. É exatamente isso que você está vendo aqui do lado. Caso você tiver um resultado com o número embaixo, pode ser que você esteja fazendo algum exercício de vestibular e as alternativas estejam com o resultado contrário, com o expoente negativo. Então você vai inverter a base. Tá? Você pode ter tanto esse 4 elevado a menos 1, por exemplo, que é igual a 1 quarto, ou na alternativa você pode, vamos supor que você fez uma conta e deu resultado 1 quarto. E aí na alternativa está escrito 4 elevado a menos 1.
e tem outras alternativas que não tem nada a ver. Aí você fica olhando ali, você fala, ó, como assim, né? Eu fiz a conta e deu certo. Então isso acontece com muitos alunos, né? A gente consegue chegar no resultado, mas existe maneira diferente de a gente escrever um número que é sempre a mesma coisa, que nem 1/4 mesmo. Ele é a mesma coisa que 0,25. Às vezes, bom, eu imagino que você já saiba disso, mas é o mesmo conceito que se encaixa para expoente negativo. Bom, e se a gente tiver 2/3 entre parênteses elevado a 2? Isso significa que o 2 pertence ao numerador e ao denominador, por causa do parênteses. Essa palavra pertencer é uma palavra mágica da matemática que faz a maior diferença. É uma palavra que acontece, que aparece quando tiver parênteses nas suas contas. Bom, então a gente pode escrever 2² sobre 3², e aí né, o resultado é 4/9. Bom, isso vale também para expoente negativo, tá? Quando a gente tiver expoente negativo, significa que você vai inverter a base novamente, tá? E aí nesse caso com parênteses. Eu só estou mostrando aí que significa a mesma coisa. O expoente sendo negativo com parênteses ou não, você vai inverter a base dele. E é claro, se tiver um 1, vamos supor que você tem 2 elevado a 3 negativo. Você vai inverter a base, vai ficar 1/2, e aí você pode tanto colocar o expoente 3 junto com esse 2 e o expoente 3 de fora. Se você colocar o expoente de fora, você tem que inserir os parênteses. E você pode colocar o 3 dentro também, ou seja, aí você vai ter 1 elevado a 3 e você vai ter 2 elevado a 3 também, no qual o seu resultado vai ser 1/8. E se a gente tiver esse modelinho né, de multiplicação, que a gente tem bases iguais, isso chama multiplicação de potência de mesma base. O que você vai fazer? Você vai manter a base e vai somar os expoentes. Então, por exemplo, a gente tem a elevado a 30 vezes a elevado a 2. Você mantém apenas um a e soma o 30 mais 2. Então, aí, como resultado, você vai ter a elevado a 32. A mesma coisa se encaixa para números. Tá? Por exemplo, 2² vezes 2². Por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 2 normal, ou 2 elevado a 1, é a mesma coisa, vezes 2 elevado a 4. O resultado vai ser 2 elevado a 3 mais 1 mais 4, que vai dar como resultado final 2 elevado a 8. E divisão de potência de mesma base? Bom, se na multiplicação aumenta o expoente, você soma, na divisão você subtrai. Exatamente. A divisão e a subtração têm uma certa relação na matemática, assim como a multiplicação e a soma. O resultado sempre aumenta na soma e na multiplicação, e o resultado sempre diminui na divisão ou subtração. Tem uma certa relação isso daí. E para o expoente isso não é uma exceção. Então, para expoente, né, quando for dividir potências de mesma base, você mantém a base, era como se você cortasse a base, mantém ela uma vez só, e subtrai os expoentes. Então, por exemplo, a gente tem a elevado a 3 sobre a elevado a 2, vai sobrar a, você vai manter o a, 3 menos 2 vai virar a elevado a 1, ou apenas o a. É a mesma coisa. Outro exemplo, 5 elevado a 10 sobre 5 elevado a 8. Aí você vai ter 5 elevado a 10 menos 8. Você manteve a base 5 e subtraiu os expoentes. Como resultado, vai ser 5², que, resolvendo esse quadrado, você vai obter, no final, 1/25. Mesma coisa se encaixa para x sobre x². Você mantém a base x. Esse expoente do x em cima é qual? Quanto vale? 1, né? Não está escrito, então é 1. Logo, você vai ter x elevado a 1 menos 2. No final, x elevado a menos 1. Ou 1 sobre x. Espero que você não esqueça desses detalhes do expoente negativo, que isso pega muito aí nos vestibulares, tá? E se eu tiver potência de potência? O que é potência de potência? A potência é um expoente de outro expoente, né? Então vamos supor aqui, eu tenho um 3 elevado a 2, mais de fora eu tenho um 5, de fora porque tem uns parênteses separando. Esse 2 pertence ao 3, o expoente 2 pertence à base 3. O expoente 5 pertence ao expoente 2, que pertence à base 3. E o mesmo eu posso dizer para o 10, que está de fora. Então, esse 10 pertence ao 5, e assim sucessivamente, tá? Até chegar na base, pertencendo à base. Como resultado, potência de potência, você sempre multiplica a sua potência. Então vamos lá, se eu tenho 3 elevado a 2, que está tudo elevado a 5, qual que é a base do 5? É o 3 elevado a 2. Qual que é a base do 10? É o 3 elevado a 2 que está elevado a 5. Então cada um vai pertencendo, né? Era como se você fosse funilando isso daí. Bom, no final você vai manter a base, claro, e você vai multiplicar os expoentes. Então, multiplicando 3 elevado a 2 vezes 5 vezes 10, você vai obter 3 elevado a 100.
Mesma coisa para 2 elevado a 3, que é um outro exemplo. Você está elevado a 2, então no final vai ser 2 elevado a 3 vezes 2, que é 2 elevado a 6. Mesma coisa se você tiver uma base x, por exemplo, x elevado a 2, que está elevado a 3 no final. Ou, por exemplo, x elevado a 2 que está elevado a 7, né, por exemplo. No final você vai ter um x elevado a 14. Esse exemplo aí de 2 sobre 8 ao quadrado. Como que a gente pode fatorar isso daí? Bom, se eu tenho a base 8, eu não consigo dividir com 2, né? Eu só consigo dividir se eu tiver bases iguais. E aí eu posso fatorar isso. O 8 em si, eu sei que é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Então esse 8, eu vou trocar ele, né, por 2 elevado a 3. E aí você vai multiplicar esse 3 com o expoente que está de fora. E depois você vai subir ele, ou seja, você vai inverter a base do 8. E aí o que vai acontecer? Você vai ter o 2, ou esse 2 aí você pode falar que está elevado a 1. Só uma observação. E aí esse 2 está multiplicando o 2 elevado a menos 6. Logo, você vai subtrair tudo isso daí. Vai ficar 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a menos 6. E na divisão, você vai sempre subtrair os expoentes. Então você mantém a base e subtrai os expoentes. Aí você vai obter esse 2 elevado a menos 5. Tá? Eu estou olhando para baixo, que eu estou vendo aqui o meu resuminho. Bom, então pessoal, outra fatoração. Esse está em raiz. Tá? Você tem uma raiz de x sobre raiz de y vezes raiz de x sobre raiz de y. Bom, você pode tirar da raiz e juntar eles. Vai virar a mesma coisa, tá? Então você tem do lado de cima e você extrai da raiz, vai ter um vídeo que eu vou especificar mais. Bom, se já tiver no YouTube, está no card, só você clicar em cima, tá? Que é radiciação. Então você tira da raiz, vai virar 1 sobre 2. E aí você mantém a base, somos expoentes. 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 dá 2 sobre 2. E aí isso vale para o x e também vale para o y. Logo, você tem x elevado a 1, porque 2 sobre 2 dá 1. Então você simplesmente simplifica. Então vira um x. E o mesmo vale para o y. Então, como resultado, x sobre y. Bom, pessoal, então eu vou gravar bem ao vivo aqui para vocês, porque eu quero dar ênfase nessa parte, que é justamente aquela questão que eu falei sobre a base negativa ou base positiva pertencer. Então, eu vou dar dois exemplos para vocês de base negativa. Então, por exemplo, eu tenho menos 2 ao quadrado e o outro exemplo é também menos 2 ao quadrado. Pessoal, isso é diferente. Isso aqui é diferente disso daqui, beleza? O que a gente pode mensurar em cada um deles? A gente pode... O que está diferente? Bom, é claro que é o parênteses. Se você tem dúvidas sobre como aplicar os parênteses, eu vou te mostrar aqui agora, né, como que ele funciona, por que existe parênteses na matemática. O parênteses, ele significa pertence. Quer dizer que tudo que está aqui dentro pertence à base 2. Então, esse negativo pertence ao 2. Aqui não. Aqui subentende-se que tem o número 1 aqui, ó. Que tem menos 1 e vezes 2. Porque sempre que tiver menos, tem o número 1 ali multiplicando com alguma coisa. Por exemplo, menos x. Você vê que é menos 1x. Então, a gente tem aqui, galera, menos 1 vezes 2 ao quadrado. Aí sim, né, aqui a realidade do que está acontecendo, eu posso inserir o parênteses aqui. E aí depois tem esse menos 1 que pertence depois de eu resolver o 2 ao quadrado. Então, resolvendo, eu tenho menos 1 vezes, vou colocar aqui, 4, que é o resultado de 2 ao quadrado. Né, e 4 vezes menos 1, eu tenho 4 como resultado. Então, vamos resolver esse daqui de baixo. Se eu tenho menos 2 elevado ao quadrado, então era como se tivesse 1 aqui do lado de fora, tá? Só que esse 1, ele é positivo. Então, eu tenho mais 1 multiplicando pelo 2, menos 2 ao quadrado. Eu vou colocar aqui, então, menos 2 vezes menos 2. Vou deixar bonitinho aqui separado. Bom, então, a gente tem aqui a conta como um todo. Vou resolver esses menos 2 ao quadrado. Menos com menos, você sabe que dá mais, né? Caso você tiver dúvida com relação à regra de sinais, só você clicar no card. Eu tenho um vídeo aí super legal e bem completo, eu explico bastante aí sobre regras de sinais. Vou deixar aí no card para você. Menos com menos mais, então eu tenho 1 vezes mais 4. Mais com mais dá mais, 4 vezes 1 dá o próprio 4. Então, tome muito cuidado ao extremo com menos 2 ao quadrado sem ter o parênteses, significa menos 1 vezes 2 ao quadrado.
E aqui também, tá, pessoal? O menos, se tiver parênteses, o menos estiver dentro do parênteses, ele significa que o menos pertence à base 2. E essa base, ela vai ser distribuída juntamente com um sinal negativo. Então, muita atenção para isso daqui. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado. O vídeo acabou ficando um pouco longo. Realmente não queria que ele ficasse longo assim. Eu odeio fazer vídeos muito extensos, porque eu acho que dá até um tédio de ficar assistindo. Mas assiste esse outro vídeo que eu vou deixar aí em cima no card. Esse outro vídeo, ele pertence a apenas exercícios. Então é um vídeo dedicado só a exercícios de vestibular. Eu recomendo você acessar logo depois dessa aula, porque daí você vai conseguir ver a prática. E eu recomendo também você ver os exercícios que eu vou passar lá e tentar resolver antes de eu explicar. Então, te espero lá.